Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos às nossas conversas de todas as terças-feiras. E hoje o tema é extremamente atual e importante para pais, educadores, familiares, cuidadores, porque nós vamos falar de filhos e limites. Um desafio de amor. Nossa proposta é refletir sobre o que seja limites e como nós podemos, ou quando e o que limitar na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens. E vamos aguardar, porque as pessoas estão sendo informadas que nós estamos começando o nosso vídeo ao vivo. Boa noite a Ana Lúcia sempre conosco aí. Leila G. Teixeira, boa noite. Marisa Araújo, Dani Gebrain, boa noite, sejam bem-vindos, estejam aí conosco, vamos conversar sobre filhos e limites, que é um desafio para todos os pais, para todos os educadores, principalmente nos dias de hoje. Então nós vamos aguardar, né? Estamos aí esperando a entrada das pessoas. Boa noite, Adilsonzinha, essa grande amiga. Nós vamos falar hoje aí sobre filhos e limites, que é tão importante, né? Vamos aguardando aí alguns minutos para começarmos. Márcia Gregory, boa noite, querida colega. Prazer recebê-la aí conosco. Seja bem-vinda ao nosso Instagram. Lembrando desde já que essa live não fica gravada no Instagram. Então, se você acha importante o tema, se você acha que tem pessoas que seriam importantes estarem acompanhando, sejam bem-vindos. Bem-vindo, R. Lúcio Roberto. Olha, boa noite. Boa noite, Silvia Laborne. Boa noite a todos vocês. Quem está entrando aí a primeira vez, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico, psiquiatra, e a nossa conversa dessa terça-feira é sobre filhos e limites. E nós estamos só aguardando aí que o Instagram avise as pessoas que nós estamos ao vivo para nós começarmos. Boa noite aí, Johnny, Miriam de Queiroz. Boa noite, doutor Juliano Figueiredo. Boa noite, Maria Isabel Borges. Max M. Bar, boa noite. Então vamos lá, né? Nós já aguardamos aí um tempo e nós vamos começar a falar sobre o nosso tema, né? Que é uma questão muito importante. Mas nós não podemos deixar de trazer algo importante que está acontecendo. É uma denúncia e, ao mesmo tempo, um alerta para que a gente possa mudar essa situação, que é aquilo que está sendo chamado de abandono emocional, que é uma infeliz realidade da nossa sociedade. Então, o que a gente vê? O que são os passos, né, diante desse abandono? Então, a pessoa que vive esse abandono emocional,
ela tem uma sensação de solidão, de rejeição, ela se sente desvalorizada, muitas vezes desenvolve o sentimento de culpa, porque ela acha que é algo nela que leva as pessoas a abandoná-la. Ela sente remorso, né? Porque nessa culpa ela começa a remoer essa ideia dentro dela. Isso leva à tristeza, à insegurança, e isso leva a uma perda de sentido de vida, um sentimento de desespero e atitudes de ruína, principalmente automutilação e as tentativas, né, de autoextermínio, que muitas vezes acabam nesse ato infeliz. Então, o primeiro passo é esse passo para dentro. Quem vive o abandono emocional vive todo esse contexto. E esse abandono emocional não tem relação só com os filhos, com os jovens, que nós vamos falar. Muitos idosos vivem essa situação e muita gente adulta está convivendo com esse problema nesse momento. Então há uma fuga também para o mundo exterior, que é um outro passo. E nesse contexto, a pessoa tem uma sensação de exclusão, né? Então ela tem uma sensação de não pertencimento ao seu grupo, à sua comunidade. Ela passa a sentir revolta, a ficar rebelde. A insegurança se apresenta nesse momento também. E por causa dessa insegurança, se no outro caminho há uma perda do sentido de vida, um desespero e as atitudes de ruína, nessa insegurança ele busca de uma forma desenfreada pelo pertencimento. Então a pessoa age o tempo todo querendo conseguir um espaço social. E isso, né, leva principalmente a criança e o jovem, as pessoas imaturas, a um mimetismo social, ou seja, copiar as coisas que estão na sociedade ao seu redor. O que a gente encontra é uma falta de identidade pessoal e, com isso, os valores ficam comprometidos, as vivências sociais ficam distorcidas, a gente percebe um sentimento de menos-valia, a culpa também aparece nesse contexto, há um adoecimento psíquico, e esse adoecimento por esse abandono social, do ponto de vista externo, ele origina diversos tipos de dependências. Desde as dependências químicas, que são estudadas há muitos anos, até as dependências tecnológicas que foram surgindo com o desenvolvimento tecnológico, e aí nós vamos ver abuso do tempo do uso de redes sociais, a dependência por pornografia nas redes, e várias outras situações, jogos que vão comprometer profundamente a vida dessas criaturas. E esse abandono emocional, ele é bastante marcante na vida das crianças e dos jovens.
E a gente vê, né, que os pais, né, os cuidadores, as pessoas vinculadas às instituições de educação, muitas vezes estão presentes de corpo, mas não estão presentes verdadeiramente. Para que os pais possam vencer esse abandono e aprender a dar limites, existem algumas condições importantes. E aqui a nossa situação é de citar essas habilidades importantes. Mas cada uma delas exige um trabalho, um esforço. E para isso, nós desde já indicamos para as pessoas que se interessarem, que sentirem que essas dificuldades estão presentes na sua caminhada, é que busquem uma ajuda especializada. Busquem um trabalho psicoterápico, busquem uma orientação familiar, uma orientação para o casal, né, para poder lidar melhor com seus filhos. E nós vamos ver que existem profissionais que trabalham especificamente com isso. Nós temos então a primeira habilidade é aprender a gerenciar os nossos pensamentos. Porque para dar limite, para estar presente, eu tenho que aprender a controlar aquilo que me vem à mente. Eu não posso fazer tudo o que o meu pensamento se propõe. Não posso. Né? Infelizmente, as pessoas, por não terem esse cuidado e observação, acabam fazendo inúmeras situações complexas. Desde a atitude de uma fala agressiva, hostil, ou de uma postura de submissão que não deveria existir em determinados contextos, até atitudes agressivas ou de total indiferença diante de um jovem ou de uma criança, né? Porque o nosso tema é esse hoje especificamente, e isso vai resultar é um conhecimento e ter um auxílio no campo emocional. As pessoas precisam aprender o que é emoção, quais as emoções que a gente sente, aprender a diagnosticar esse sentimento, dizer verdadeiramente o que sente, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela sente, o que ela acredita às vezes que é raiva não é raiva, o que ela acredita que é tristeza não é tristeza, o que ela acredita que é preocupação não é preocupação. Pode ter, né, emoções e sentimentos escondidos. E isto
dificulta eu poder trabalhar com as crianças. Por exemplo, muitos pais, em especial muitas mães, se comportam, né, abrindo mão de não dar limites, ou o oposto, de dar limites em excesso por um sentimento de culpa. Porque tem que trabalhar, porque ocupam tempo para fazeres que eles tenham a obrigação. E quando chegam perto dos seus filhos, eles abrem mão de coisas, algumas com pequenas ou nenhuma consequência, mas outras com graves consequências para o futuro. Uma outra habilidade que esses pais e cuidadores precisam é aprender a lidar com perdas e frustrações. Por quê? Eu só posso ajudar as pessoas naquilo que eu aprendi a fazer. Há um pensamento, né, um provérbio chinês que diz, está lá no Tao, que é um livro de sabedoria, e ele diz que o mestre só pode guiar o seu discípulo até aonde ele conhece o caminho. E quando a gente fala em limites, a gente vai falar em perdas e frustrações. E pessoas que não sabem lidar com perdas e frustrações, elas vão ter enormes dificuldades para dar limites. Primeiro, porque se ela não consegue perder, muitas vezes ela não vai deixar o filho perder, né? E ele vai ganhar o tempo todo, e isso não é bom, porque ele não consegue lidar com isso. E quando a gente fala de limite, nós vamos enfrentar oposição. Nós vamos encontrar filhos, sejam crianças ou sejam jovens, desafiadores, que vão nos frustrar muitas vezes. E se a gente for educar usando a raiva, nós não vamos educar ninguém nesse contexto. Eu vou ter que, então, aprender o controle diante da oposição e aprender a manejar diante das reações dos filhos que eu estou educando e levando à situação do limite. Nessa postura, eu tenho que aprender a exercitar a empatia. E a empatia não é me colocar no lugar do outro, né? A empatia é eu compreender o outro no lugar dele. E para quem nos acompanha há mais tempo, né, nós já falamos muito sobre empatia. Mais do que empatia, a gente precisa ter compaixão. E compaixão não é pena nem dó.
quem quer dar limites e que carrega pena e dó dentro dele, ele vai diminuir o valor daquela criança ou daquele jovem que está aprendendo. A compaixão é não só a compreensão, mas um sentimento, um desejo real de ajudar o outro, não fazendo pelo outro, mas dando a ele recursos e ferramentas para que ele aprenda a realizar e crescer. Isso é bastante desafiador. Bastante desafiador. Então, nós estamos vendo aí muita gente entrando, passando a nos seguir. Quem não nos conhece, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico, sou psiquiatra, trabalho com saúde mental e espiritualidade há mais de 42 anos e todas as terças-feiras eu falo sobre um tema voltado à saúde mental ou à espiritualidade, os dois temas, no sentido da gente encontrar, né, a verdadeira saúde e entender que cura é autocura, é um processo de transformação pessoal. E nós estamos aqui falando de habilidades que são importantes para os pais e cuidadores quando se propõem a refletir e a buscar, a dar limites aos seus filhos. Uma outra habilidade importante é a criatividade em tempos de crise. E se a infância é um tipo de crise, a adolescência é uma crise turbulenta na vida do próprio adolescente, dos seus pais, das pessoas que estão ao seu redor. Então, para trabalhar essa criatividade em tempos de crise, nós precisamos aprender a fazer algumas coisas. Nós precisamos aprender a ter flexibilidade, aquilo que a gente chama popularmente de jogo de cintura, né? Para se dar limite, eu falo que a gente tem que aprender a uma expressão no interior, pessoas que trabalham nas fazendas com os animais, né? Que tem que ferrar o animal para ele poder fazer caminhada, ele conseguir, então que colocam a ferradura. Então tem um ditado que eles dizem que a gente, né, tem que aprender a dar uma martelada no prego e outro na ferradura, ou seja, temos que colocar, mas temos que aliviar também esse contexto. Temos que ser flexíveis. Dar limite não é ausência de flexibilidade. Dar limites é saber o que se pode fazer até onde, ou o que não se pode fazer até quando. Nós ainda precisamos aprender a ter tolerância, porque o indivíduo está em aprendizado. E quem está em aprendizado, ele não sabe, ele não conhece, ele não tem uma competência para acertar o tempo todo.
E tolerar os erros, que não é concordar com o errado, que isso é bastante diferente. Tolerar os erros é também aprender a lidar com os nossos limites. E para educar crianças e jovens, a gente tem que desenvolver o altruísmo, abrir mão de muitas coisas nossas em favor do processo educativo. A gente não consegue fazer esse movimento sem buscar esse contexto. Então, você que está nos assistindo agora, que acha que esse tema é interessante, nós estamos lembrando que essa live não fica gravada no Instagram. Então, se você tem alguém que você conhece, que você gostaria que ele aprendesse um pouco mais sobre limite, que ele pudesse desenvolver isso para o processo educativo de crianças e jovens, manda um aviãozinho, convida para participar dessa nossa conversa. Boa noite aí às pessoas que vão entrando, boa noite que estão chegando, Elizabeth Crespo, Elia Maris, boa noite Janaína, boa noite Cristina Aloco, de Paiva, essa grande amiga aí do Espírito Santo. Sejam bem-vindos à nossa conversa sobre filhos e limites, né? Limite é um exercício de amor. Aprender a dizer não no processo educativo é um exercício de amor. Nós vamos ver que não é saber falar, né, dizer as coisas, que é uma prova de amor. Prova de amor é saber como falar. Não é dar limites que é uma prova de amor. A prova de amor é saber como dar esses limites. A Dani Gebramp está dizendo: doutor Roberto, eu queria ouvir muitas vezes uma riqueza de informações. Não sei se a gente tem uma riqueza de informações, mas nós vamos tentar contribuir aqui com vocês com esse tema, né, Dani? E nós estamos aí abertos. Quem está no nosso chat acompanhando ao vivo pode levantar perguntas, questões, nós vamos responder, né? O tema é muito desafiador para as pessoas que trabalham com ele diretamente, com crianças e com jovens, e a gente vai tentar responder. Alguém pode dizer, mas se a gente tentar entrar e cortar o caminho? Nós continuamos a nossa conversa na terça-feira que vem. Todas as terças-feiras nós estamos aí, se for necessário, se for preciso, nós vamos continuar a nossa conversa mais à frente. Então, a gente precisa entender a importância de limites. Algumas pessoas estão pedindo aí para participar ao vivo. Nós não temos jeito de como fazer isso, mas vocês podem participar com comentários e perguntas através do chat. Então, nós precisamos entender a importância de dar limites. Isso é a primeira coisa. Eu só vou fazer espontaneamente, bem feito, aquilo que eu entendo
que é importante. E mesmo que ele me exija esforço, mas essa espontaneidade que eu coloco é da minha disponibilidade. Mesmo sabendo que é difícil. Dar limites não é uma coisa fácil. Até porque a gente fica antipático. Porque as pessoas não gostam de receber limites. A gente não gosta do não. A gente gostaria que tudo fosse sim. Qualquer limite que a vida traz, a gente fica bravo. E isso eu não estou dizendo que a gente não tenha razão em determinados momentos de ficar bravo. Mas dar limites é um lugar que eu tenho que aprender, né? Por que isso é importante? Primeiro, eu tenho que aprender a reconhecer a condição humana. A primeira coisa, mas eu sei que todo mundo é humano. A gente fala, mas na hora que o filho erra, na hora que o filho desafia, na hora que o filho testa a nossa autoridade, ele se opõe ao que nós estamos propondo, será que a gente reconhece que isso é uma condição humana? Será que a gente reconhece que a gente já fez isso? Pior que a gente faz isso. Faz isso com os nossos chefes, faz isso com os nossos companheiros, faz isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Mais do que isso, reconhecer a condição humana é reconhecer que a gente erra. O nosso aprendizado, eu uso muito essa expressão, a pedagogia divina para a nossa caminhada, ela é de acerto e erros. Uma criança está aprendendo a andar, ela vai cair muitas vezes, até ela aprender o equilíbrio que ela tem. E quantas vezes a gente quebra a cabeça com coisas por não ter aceitado os limites ou não ter lido a natureza conforme a gente precisava ler. Então, esse reconhecimento, eu vou entender, né, que a fragilidade e a imperfeição, elas estão presentes na condição humana. E isso eu gostaria de ressaltar para pais, que isso vale para nós. Nós somos criaturas frágeis. Não acreditemos que nós somos fortes. Nós somos frágeis. E no processo educativo, a gente erra muito mais por fragilidade do que por ignorância ou maldade. A gente erra por medo de que os nossos filhos sofram, medo de que os nossos filhos errem, medo de que os nossos filhos percam as oportunidades. E às vezes o nosso excesso, a nossa fala inadequada, a nossa postura infeliz naquele momento, não é de maldade, né? Não é toda hora, nem todo dia que você vai ouvir um pai falar assim, eu quero encher o meu filho de tapa, de murro, para ele ser um bom filho, porque eu acho que isso é que é o jeito certo. Não é isso. Quantas vezes no processo educativo, né, os pais, na fragilidade, agem com resultados ruins, também
por serem frágeis como seus filhos. A gente tem que dar limites para nós e para os outros, porque limite é um instrumento para o aprendizado dos direitos e deveres que nós temos com a vida abastadas, que acham que dinheiro compra tudo, que o lugar que você está compra tudo, né? Que não ensina os filhos os deveres que eles só têm deveres e não têm direitos, tanto uma ou a outra situação, ela é bastante comprometedora da vida social dessas criaturas e da saúde mental dessas criaturas. Pessoas 2 anos trabalhando com pessoas que não aprenderam os seus deveres e que a vida cobra e cobra de uma forma bastante complexa. Ah, mas eu vou deixar. Não é esse o problema. O problema é que há uma situação que eu aprendi que é verdade. Pessoas que nunca sentiram falta, que nunca tiveram uma falta na vida, que ganharam tudo, que foram mimadas a vida inteira, elas não aprendem a gratidão. A primeira vez que eu li isso de uma forma bastante explícita foi num livro informativo do Amor Exigente. E ali o autor dizia: se algum dia você verdadeiramente passou fome, teve falta de alimentação, teve necessidade e essa fome ficou presente na sua vida, você nunca mais vai esquecer a pessoa que te ofereceu um pão e um prato de comida. Crianças que recebem tudo na mão, jovens que recebem tudo e tudo que nem pediram. Eu falo muito isso porque eu tenho falado muito de saúde mental para o campo da criança e do jovem, porque isso tem nos impactado o consultório profundamente.
Nós estamos convivendo com isso o tempo todo. Crianças deprimidas, crianças agitadas, crianças com ideias de autoextermínio, com comportamentos de automutilação, jovens dessa forma. E essas crianças, muitas vezes, elas receberam dos seus pais até o que elas nunca pediram. Mas eu dei para ele a aula de natação porque ele precisava assim. Eu pus ele numa luta por isso, numa dança por isso, no futebol por isso, da coisa por isso. Mas você nunca perguntou à criança se ele queria aprender balé, se ele queria aprender futebol, vôlei ou basquete, se ele queria aprender algum tipo de luta. Você vai dando tudo isso para ele, e o que você passa de informação é que você é obrigado a dar tudo para ele nesse caminho. Essa é a informação que você passa para ele. Então, nós temos também que entender que há um desafiador paradigma da igualdade social. Socialmente, nós todos somos iguais. Temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E isso os nossos filhos têm que aprender desde pequeno. Até porque, na fase adulta, ao acreditar que eles têm privilégios, eles podem responder judicialmente e criminalmente com consequências muito graves para a vida deles. Ninguém é melhor do que o outro, embora num país como o nosso, onde a corrupção ela vige, Nosso governo é corrupto, não estou falando de um governo só, estou falando do governo do nosso país. E a que a gente responde. Por aquilo que a gente faz. E limites, eles dão uma formação de valores éticos, morais na vida da criatura. Nós então vamos falar de alguns limites que não podem faltar na vida da criatura. E primeiro, algumas lembranças ainda, que colocar limite não é apenas uma competência intelectual. Nem é só conhecer valores éticos. Não. E não basta eu ser inteligente, ter cultura, para ter capacidade de colocar limites. Isso não é verdade. E nem conhecer os valores éticos. Nós temos carreiras profissionais onde os valores éticos, eles são objeto direto do trabalho dessas pessoas. E nesse campo, a gente vê um monte de gente sem limites, um monte de gente que não se comporta conforme aquilo que eles aprenderam e que utilizam esses valores éticos quando eles interessam para uma coisa e quando não interessa para outra coisa. Então, colocar limites envolve uma decisão no exercício diário para fazê-lo. Eu preciso entender que para colocar limites nos meus filhos, eu tenho que fazer um esforço
diário para que isso aconteça. Não é uma fala única, não é um comportamento único. Ah, mas os meus exemplos falam muito mais alto. Falam sim. Mas eu conheço pessoas éticas que os filhos se tornaram marginais. E eu conheço pessoas que saíram de comunidades onde os comportamentos criminosos são uma constante e que se tornaram criaturas éticas diferenciadas. E se eu quero trabalhar os limites com os meus filhos, eu vou ter que fazer isso diariamente. Então eu vou ter que aprender um monte de coisas para ajudar isso. Eu vou ter que desenvolver uma sensibilidade no relacionamento, aprender a compreensão, a empatia, a compaixão, que nós já falamos aqui atrás. Eu vou ter que reconhecer valores primordiais dos relacionamentos afetivos. E entre eles eu acentuo que quem sabe verdadeiramente dar limite, ele desenvolve uma virtude fundamental para um cidadão de bem, que é respeito. Respeito. E quem reconhece e vive os seus limites, reconhece os seus direitos e os seus deveres, ele é uma criatura respeitosa. E isso vai mudar a condição de saúde dos seus filhos, vai mudar a condição de saúde da sua família. Uma casa onde os direitos e os deveres são respeitados, os conflitos são menores. A possibilidade, o espaço para a vivência afetiva saudável é muito maior. Muito maior. Nós vamos ter que aprender a observar e reconhecer a individualidade do aprendiz. Porque eu não vou ensinar limites para todos os filhos da mesma forma. Eu vou ensinar para os meus filhos os mesmos direitos e deveres, mas não necessariamente da mesma forma. Porque o que orienta e educa bem uma criatura não orienta e educa bem outra. Eu vou ter que rejeitar, e isso é muito desafiador, porque nós gostamos de ter atitudes de imposição, né? Eu tenho que rejeitar qualquer atitude de imposição ditada por preconceitos ou simplesmente pela força física ou a força financeira. Porque quando eu obrigo as pessoas a fazerem, eu não estou ensinando limite. Por isso que eu falo, né? Eu ouço uma colocação, está muito em moda, porque antigamente a família tinha respeito. Eu não concordo com isso. E olha que eu sou antigo. Eu posso dizer, filhos não tinham respeito pelos pais, filhos tinham medo dos pais, principalmente da figura paterna, porque as mães ainda ajudavam. A hora que seu pai chegar, você vai estar com ele, você vai ver o que ele vai fazer. E às vezes o que ia fazer era a imposição pela violência física ou pela violência financeira. Isto não é educar, não é dar limite, porque a hora que eu puder,
eu vou fugir dessa situação. E muitas vezes o que o jovem faz é se rebelar e colocar do outro lado. E aí o pai não consegue entender, né, e vai falar assim, os filhos estão contra mim. Eu me lembrei disso, que eu, num determinado momento ontem, me alimentando, eu vi um pedaço de uma novela em que o pai reclamava disso, que os filhos ele tinha educado os filhos e os filhos tinham ficado contra ele. E quem vê não é ficar contra, eles estão buscando o caminho deles e ele deveria repensar, como todos nós, qual que é a forma que verdadeiramente ele educou, como a gente muitas vezes vê essa situação complicada. Colocar limites é uma arte. É uma arte. E aí nós vamos pensar, né, uma coisa, dentro desse campo de arte, pessoas que são boas para apontar falhas, reclamar de pessoas e situações, poderão ser bons mecânicos, nunca bons educadores. Achar que a gente dá limite, mostrando o erro só e reclamando, isso não é atitude educadora. Isso não é atitude educadora. Outra questão importante, cidadania, né, não é um discurso político partidário. Cidadania é uma questão de construção de pessoas nobres e capazes. É uma construção de uma sociedade justa e solidária. Infelizmente, a política partidária no mundo usa muito isso como um discurso de defesa, mas a gente vê as ações deles, tem nada de cidadania nas atitudes deles, ao contrário, tem muitas atitudes de vilania, né, de comportamento vil, que não tem respeito por nenhuma regra e nenhuma lei. Então, aprender limites e exercitá-los é importante. Né? É um importante passo para que a pessoa seja mais feliz, mais saudável mentalmente, para que as famílias sejam mais saudáveis e a gente construa uma sociedade mais saudável. Então vamos, quais os limites que não podem faltar? Quais os limites que não podem faltar para os nossos filhos? Então nós vamos citar alguns aqui. Certamente não vamos citar todos. E certamente vocês vão encontrar na literatura esses mesmos limites sendo lembrados em ordens diferentes, em questões diferentes, mas isso é importante que a gente reflita. Eu vou começar com um limite importante, que é o limite do dinheiro. Por que é o limite do dinheiro? Primeiro, porque pode parecer estranho, a gente não tem tempo de explicar aqui, mas quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de afeto. Guardem isso. Uma hora nós vamos voltar e falar disso, vamos colocar num desses nossos, nas nossas postagens de Instagram sobre essa situação. Controlar gastos, economizar é fundamental para toda a família e para toda a sociedade. Nosso mundo, né, pelo descontroles, né, das políticas mundiais, eu não estou falando de país nenhum, é um mundo falido. Né?
Se todos nós fôssemos no banco e pedíssemos o nosso dinheiro de volta, nós não íamos receber o dinheiro, porque não existe esse dinheiro que se fala nesse lugar. Mas isso não pode me dar o direito de eu viver sem aprender a controlar os meus gastos e economizar. E se os pais não sabem fazer isso, eles não vão saber ensinar isso para os filhos. Tem pais, né, tem trabalhadores que eles contam o dinheiro do cheque especial como se fosse um dinheiro da casa dele. Isso não existe. Dinheiro de cheque especial é forma do movimento bancário cobrar juros altos das pessoas que os utilizam. Né? Todo gerente das minhas contas vivem com raiva porque eles acabam me deixando lá porque não querem tirar com uma miséria de R$250, ou não sei que eu nem olho, porque já me ofereceram milhões em cheque especial. E eu nunca me utilizei de um centavo, porque o dinheiro não é meu. Então, se eu não aprendo isso, que o limite do cartão de crédito não é o limite do que eu posso gastar, como é que eu vou ensinar isso para o meu filho? E quantas famílias estão enderrocadas, quantas famílias estão adoecidas, quantos pais e mães estão com depressão, quantas famílias vivem em crises de ansiedade por não saber controlar e economizar. Né? Saber controlar gasto e economizar. Então nós precisamos ensinar isso desde cedo para as crianças. Desde cedo. Crianças e jovens têm que conviver com restrição de dinheiro. Isso é vital, mesmo que a família tenha dinheiro. Porque a gente não sabe até que dia que a gente vai ter dinheiro. Grandes fortunas antes da Segunda Guerra Mundial se tornaram famílias de misérias que fugiram pelo mundo, se refugiaram e tiveram que começar uma vida simples, porque tudo que tinham perderam. As famílias milionárias de diversos países da Europa, a partir da Revolução Comunista, elas perderam tudo. Então, não nos acreditemos que as fortunas vão ficar a vida inteira. Então, restringir dinheiro, isso é vital para evitar o risco do excesso, para a gente ensinar o gerenciamento da emoção, da frustração, da raiva diante de não poder fazer isso. Né? E ensinar desde cedo as nossas crianças e jovens que rico é aquele que conquista aquilo que o dinheiro não pode comprar. Amigos, afeto, respeito, dignidade, são coisas que dinheiro não compra. Então esse é o primeiro limite que a gente lembra. O segundo, vamos aprender a ensinar as nossas crianças desde pequeno a responsabilidade de arrumar a cama. Ah, mas tem quem faça. Não é isso. Ele tem que aprender a ter responsabilidades. Pequenas responsabilidades nos ensinam a ter grandes responsabilidades. E uma pessoa, para saber ensinar, cobrar de alguém algo,
ela tem que saber fazer. Não existe nenhuma vergonha em eu arrumar a minha cama, eu cuidar dos meus objetos pessoais, eu fazer deveres de casa, compartilhar com a minha companheira, ensinar os meus filhos a compartilhar o serviço da casa, da cozinha, lavar banheiro. Comece com coisa pequena, é a primeira coisa. Vão aprender a arrumar a cama. Isso passa a ser uma obrigação dentro da casa. Outra coisa importante que não pode faltar é a criança, desde pequena, aprender a guardar os objetos da casa usados por ela ou que estejam fora do lugar, seja porque elas colocaram ou porque alguém colocou, e às vezes se alguém não está ali naquele momento. Isso vai ensinar a criança que a família é uma equipe. Vai ensinar a criança e o jovem que a gente só tem direitos, né, se nós também temos os nossos deveres. E se a criança é protegida, como a gente vê que está acontecendo, essas crianças aí que não dão conta de nada, né? Elas são como manteiga. Qualquer solzinho elas derretem na fragilidade delas. Por quê? Porque quem só tem direitos e não tem deveres, ela se transforma em ditador. E os ditadores, os mandões, não sabem fazer nada. Não sabem fazer nada. Eu conheço pessoas extremamente bem formadas, bem orientadas profissionalmente, que acham que elas têm direitos e que os que trabalham para elas têm que fazer tudo para elas, que elas só têm um trabalho intelectual, e às vezes ela não é capaz de saber mandar, anexar um documento num e-mail para mandar para uma pessoa. Que se a funcionária do escritório ou da firma não for, ele vai ficar sem café porque ele não sabe fazer um café. Que são escravos das suas secretárias porque não sabem nem aonde as coisas estão guardadas para serem utilizadas. Porque não aprenderam ou acreditam nessa falsa ideia. E quem não aprendeu e acredita nisso, não vai ensinar isso para uma criança. E se eu quero uma criança que não seja ditadora, e é isso que nós estamos convivendo hoje cada vez mais, principalmente essas casas que têm um filho só, ele se transforma em ditador. Eu tenho que ensinar desde pequeno que a família é uma equipe e todo mundo tem que compartilhar os trabalhos como tem que compartilhar as coisas boas que estão dentro de casa. Um limite fundamental. Tarefas escolares são fundamentais e estão fora de qualquer discussão. Como pai e mãe têm obrigações que eles têm que cumprir de qualquer jeito, a criança tem o dever de estudar e aprender que isso é um direito social que ela tem que aproveitar, que isso custa caro e que isso é importante para a sua formação.
Mas eu gostaria de ressaltar aqui, para quem está nos ouvindo, que mais do que aprender a estudar, ou melhor, que aprender a estudar é mais importante do que o tempo que se gasta para estudar. Porque muitas vezes as regras da casa ficam presas. Tem que ficar 2 horas estudando na parte da tarde. Tem gente que 2 horas vai ser pouco, porque o aprendizado é feito de uma forma mais demorada. Mas tem criança que aprende muito fácil. Eu já ouvi de uma pessoa muito ligada ao meu coração em determinado momento, eu falei assim, mas você não tem um caderno, não tem uma anotação? Não, isso não é importante não, a gente tira cópia de quem anotou. O importante para mim é escutar e aprender. E quando você cobrava dele as coisas, ele sabia. O escutar, para ele, era suficiente para isso. Para outros, não era o suficiente desse jeito. Então, nós vamos ver que a gente tem muita coisa ainda para aprender nesse processo. E nesse contexto, nós estamos chegando no nosso momento. E nós temos outros limites que nós gostaríamos de falar. Então, quem nos acompanhou até agora, nós convidamos a nos acompanhar na terça-feira que vem. Mas lembrando que quem chegou agora e for assistir a nossa parte 2, vamos aprender e agora tudo vai virando série partes, parte 1, parte 2, nós vamos continuar falando sobre filhos e limites, um desafio de amor. E aí nós vamos falar de outros limites fundamentais e um deles que vai nos ocupar um grande tempo, que é a questão das redes sociais, das telas, dos usos de celulares, e que o nosso tempo não daria agora. Quem não escutou, essa live, embora não fique gravada no Instagram, ela vai, depois que for editada, ela vai para o nosso canal no YouTube. Então, quem não conhece o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, é um canal de saúde mental e espiritualidade, onde nós temos dezenas e dezenas, as nossas lives todas, nós temos os nossos cursos, às vezes, que nós damos, workshops, entrevistas, nós temos ali alguns podcasts interessantes, conversas com pessoas que ensinam muito, Rossando Klinde, Andrei Moreira, professora Lucilena Galvão, outros tantos especialistas que já vieram conversar conosco sobre temas muito importantes, a doutora Amelina Sampaio sobre traumas, o Saulo Souza falando sobre exercícios físicos e saúde mental, e tantos outros companheiros que vieram nos cooperar conosco, Haroldo Dutra falando, nós conversamos sobre autoconhecimento com ele, autoconhecimento com o Dr. Jaider Rodrigues. Lá vocês vão encontrar tudo isso para vocês poderem conhecer o nosso trabalho. Se inscrevam,
porque isso é importante para que a plataforma possa entender que tem pessoas interessadas no tema e que possa divulgar isso para outras pessoas. Coloquem, marque o sininho, porque todas as semanas nós temos uma novidade. Então, toda a semana. Então, nós temos hoje essa